Olá, eu sou Emerson Borges Olá, eu sou a Tati Pose. e vamos iniciar aqui o segundo vídeo da série de questões sobre o tema Noções Básicas sobre Hardware e Software. Ok, Tati? Ok. Então vamos partir já para a primeira questão. Sim. As memórias USB, mais conhecidas no Brasil como pendrives, são dispositivos de armazenamento baseados em memória flash NAND, conectados ao computador através de uma porta USB. Elas são removíveis. Assim, pode-se facilmente transportá-las de um local para outro. Em inglês, o que chamamos no Brasil de pendrive chama-se USB stick, USB memory, USB drive, flash drive ou thumb drive. Sobre pendrives, é correto afirmar que Vamos lá ver. atualmente trazem uma capacidade de armazenamento muito inferior à de outras mídias de armazenamento removível, como disquetes e mídias ópticas, CDs e DVDs. Vamos dar uma olhada logo aqui nessa questão logo, né? Antes de falar das outras, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, né? Sim, Então, olha só, está dizendo, né? Está afirmando ali que a capacidade dos pendrive, né? Dessas memórias flash, né, USB, tem capacidade inferior às mídias antigas, né? Aqui não está dizendo antiga, mas as mídias de armazenamento removíveis, como disquete, CDs e DVDs, né? Então, só para a gente lembrar, um CD, CDR, que CD-ROM, né, que hoje em dia já está difícil da gente ver, né? E utilizar, ah, tinha várias capacidades, tamanhos, né? Mas o padrão era esse daqui, ó, 700 megabytes. Aí lembrando, né? A gente viu no vídeo anterior as unidades de medida, né? Tinha byte, kilobyte, megabyte, gigabyte e assim por diante, né? Então, o CD, ele tinha em média essa quantidade de armazenamento, 700 MB. Aí vamos ver agora, então, o DVD. O DVD tinha lá de 4 GB e tinha esse aqui que é DL ali, que é double layer, né? Que é uma densidade dupla. Ele armazenava aí, no máximo, 8,5 gigabytes, ok? Bem maior que o CD, né? Então, lá está em mega, aqui está em giga, né? Lembrando, né, que é das unidades de armazenamento. Agora, um pendrive, que é o que está afirmando ali que eles têm a capacidade inferior. O pendrive tem de várias medidas no mercado, mas a gente já está assim encontrando, não encontra, é difícil encontrar menor do que 16 ou 32 GB, como está aí. Tem 32, 64, né, 64, 128, tem até 256, tá? E assim por diante. Então, né, Tati, a gente pode ver ali, né, que o DVD, só para o DVD de 8.5. Hoje dificilmente você vai achar um pendrive com essa capacidade para compra, né? Já está vendendo aí só de 16, de 32 para cima, né? Então, então não está certo. E então, quem tem alguma dúvida aqui sobre a unidade de medida, assistindo de forma completa esse vídeo, retornar no primeiro, no que vai primeiro vídeo. conseguir entender. Você explicou Isso, nós perfeitamente. explicamos sobre as unidades de medida, tá bom? Sim. Então assiste lá o primeiro vídeo dessa série aí de hardware e software que você vai entender É, melhor. mas pode ser depois. É, Continua então, conosco. essa aqui está errada, certo? Sim. Então vamos passar para outra alternativa aqui. B. Ao serem instalados no computador, lembrando que eles aqui está falando do Do pendrive. pendrive, né? Eles USB. são reconhecidos como uma unidade, tal como um disco rígido ou um SSD, onde se pode ler e gravar arquivos. Lembrando também, né, que a gente já falou no vídeo anterior, o disco rígido e SSD são mídias de armazenamento, né? Secundária, memória secundária, ok? E aí, Ok. dando uma olhada aqui nessa tela, quando você coloca lá um pendrive, ele direciona aqui. Essa aqui é a tela onde a gente verifica, né, as unidades de disco. Então tem até aqui embaixo uma de DVD, né? E aqui em cima, esse OS, esse hard disk drive, né? Tá OS com a letra C, dois pontos, é o disco rígido. E aqui embaixo, esse cruzeiro aqui é o pendrive. Então ele fica realmente reconhecido exatamente como um disco rígido ou um SSD, tá certo? Ele é reconhecido da mesma forma, como uma unidade de disco, ok? Certo. Então você está Certo. certo. Passando agora para a terceira.
estão disponíveis em formato físico padronizado, porém com as mais diferentes capacidades. Com as mais diferentes capacidades, nós já vimos na anterior, né? Na letra A, né? Que a gente tem lá 32, 64, 128. Agora, formato físico, vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse SanDisk é um formato, né? A gente tem até um desse aqui, né? Esse é um outro formato, parece um chaveirinho, será um negócio diferente de tamanho. Tem esse outro que é um chaveirinho, esse outro que é um pouquinho maior, retangular, enfim. Tem vários formatos, né? E tem outros ainda diferentes, menores, enfim, uma infinidade. Então, disponível em formato físico padronizado, aí não está correto, né? Tá errado. Tem diferentes capacidades, a gente já viu, mas está errado porque ele tem vários formatos, não tem um padrão de formato, na verdade. Ok? Certo. Então, essa daí não Está está errado. correta, está errada. Beleza, então. Funcionam totalmente diferente dos SSDs, não apresentando problema de vida útil. Então vamos ver aqui. Ó. Na verdade, tanto SSD também a gente falou, né, no outro vídeo lá sobre a diferença, comparação entre ele e o HD. Não falei ainda não. Mas aí, tanto o pendrive quanto o SSD utilizam o mesmo tipo de memória flash, ou seja, funcionam de forma semelhante, né? Então lá, funciona totalmente diferente do SSD, forma semelhante. Os dois têm um número limitado de escrita e apagamento. Daqui a gente escreve e apaga, quer dizer, salva e remove, né, o arquivo dele, e isso afeta a vida útil, tá? Então, os dois, tanto o SSD quanto o pendrive, eles trabalham de forma idêntica, tá? E tem esses mesmos problemas aí. Então, assim, chega uma hora que eles pifam, né? Não tem uma quantidade limitada, tá? De uso, tá? De apagamento. Então, isso aí está errado, ok? Ok. E a letra E? Seu desempenho é sempre o mesmo, independentemente dos chips e da versão do barramento USB utilizados. E também, né, Utilizados não, usados. usado no outro vídeo, nós falamos sobre o USB barramento, né, lá 1.0, 2.0, 3.0, 4. Então, é o seguinte, ó, o desempenho pode mudar. Isso dependerá do tipo de barramento utilizado. Por exemplo, USB 1, USB 2, USB 3.0, USB 4. E isso altera a velocidade de leitura e gravação. Barramento é esse número? 2.0? Isso aí seria o 3.0? barramento, né? Seria a forma de comunicação, né? De entrada e saída de dados dele. E, consequentemente, a Conseguiu? quantidade do armazenamento. Não tem Isso a ver não. com barramento. Tá. Né? É mais essa questão de velocidade. Velocidade. Quanto mais esse número, a velocidade vai ser maior, né? Porque já é uma versão melhorada, né? Ok? O objetivo aqui é ver a velocidade, não Não a capacidade de a armazenamento. capacidade, O certo. barramento não é capacidade de armazenamento. Boa pergunta, né? Esse número aí não quer dizer que ele está aumentando que tenha capacidade, aumenta a capacidade de armazenamento. É a velocidade. E aqui ele fala que independentemente, é sempre o mesmo, independentemente dos chips. Não, né? Essa é a versão do barramento. Sendo diferente, ele vai ser diferente, né? Vai mudar, vai aumentando. Sim, Então, tá errado. está errado. Né? Então, nós vimos que a correta é aquela que nós colocamos lá no início como certo, né? Foi A letra a letra B. B. Ao ser instalado no computador, eles são reconhecidos como unidade tal como disco rígido e SSD, onde pode ler e gravar arquivos. Certo. Muito boa essa daí, essa questão é muito boa, depois a gente analisar algumas coisas aí, né? Passando agora para a próxima. A unidade central de processamento, UCP, ou Central Process Unit, CPU em inglês, é um importante componente de um computador. Nesse sentido, é correto afirmar que a UCP tem a função de armazenar o BIOS quando o computador é desligado. É responsável por executar instruções de um programa de computador. É um dispositivo periférico apenas de entrada de dados. É um dispositivo periférico de entrada e saída de dados. É o gabinete que armazena os componentes do computador, tais como a placa-mãe e a memória.
Vamos dar uma olhada nisso aí. Primeiro está falando, né? Unidade Central de Processamento, seria em português. CPU, né, que é Central Processing Unit, seria em inglês. É a mesma coisa, só que quando está em português está em inglês. Então vamos dar uma olhada aqui em cada uma dessas alternativas para a gente obter mais conhecimento, né? Sim. Lembrando que a gente tem essa dinâmica de não só responder, né, mas de obter conhecimento em cima da questão. Então, assim, BIOS, Tati, você já ouviu falar em BIOS assim? Já ouvi falar. Já ouviu falar, né? Então vamos dar primeiro aqui entender o que é isso aí, né? BIOS é Basic Input Output System, ou seja, um sistema básico de entrada e saída. Entrada e saída de dados, né? É um sistema que gerencia essa parte de entrada e saída de dados. Essa BIOS, ela contém um software básico, né? Que é o básico, quer dizer, ele funciona antes de todos os outros, né? Então vem primeiro ele. Que ele faz o seguinte, ele inicia, né? Inicializa lá a placa-mãe, aí verifica, né, se a memória está instalada, se o processador está instalado, aí se tiver algum problema, de repente dá um apita, né, uma ou duas vezes, dependendo do problema que for, né? Verifica se a placa de vídeo, o monitor, a comunicação foi feita, então várias coisas. E carrega o sistema operacional. Então, é o primeiro software, né, que já vem no computador, a gente vai falar mais à frente onde ele fica, na verdade, que é carregado, tá? O acesso a BIOS é feito no momento que o computador inicializa. Então, ele está dizendo lá em cima, tem a função, a alternativa lá, tá lá, tem a função de armazenar o BIOS quando o computador é desligado, né? A gente está falando lá da CPU. Tem a função? Não. Aí eu estou explicando aqui o que faz essa BIOS, para a gente obter conhecimento para outras questões, né? Então, no momento que é inicializado, se eu quiser acessar a BIOS, eu uso, dependendo do computador, vem a mensagem, pressiona delete, pressiona F2 para entrar na BIOS, né? O F10, entre outros teclas, tá? Aí quando a gente pressiona, isso aqui é uma tela clássica, aí dependendo da marca da placa-mãe, aparece uma tela diferente. Aí aqui lá em cima, olha o título lá, que está lá, né? BIOS Setup Utility, né? Então é o utilitário aqui de configuração da BIOS, né? Então aqui é uma tela da BIOS. Quando tem algum probleminha, a gente configura aqui. Que tipo de configuração a gente pode fazer? Olha embaixo, né? Data e hora, sequência de inicialização, né? Quer dizer, o boot, algumas senhas e algumas configurações do disco rígido. Então, tudo isso a gente faz aqui na BIOS, beleza? Aqui tem um exemplo aqui de uma memória ROM, né? Em computadores antigos, a BIOS ela vinha armazenada na ROM. A gente falou isso em outro vídeo, né? Sobre memória ROM, tá? Nos atuais, ela tem assim, uma memória específica para ela, né? Uma memória do tipo flash, né? Que é mais veloz e específica para ela. Tá? Então, a BIOS não fica armazenada na CPU, tá? Ela fica armazenada na memória ROM. E agora uma memória especial para ela aqui, ok? Então, a CPU tem a função de armazenar o BIOS quando o computador é desligado? Não. Certo? Não. Fica armazenado aqui na memória ROM. Tá? A CPU, o que armazena dados são memórias. A CPU não é uma memória. Ok? Passando aqui então para a segunda. Veja. É responsável por executar instruções de um programa de computador. Então vamos ver aqui. Ó. O processamento de dados ele tem 3 etapas. A primeira é a entrada, ou seja, eu entro com o dado envio, né, por dispositivo de entrada, teclado, mouse, scanner. Depois vem a segunda etapa, que é o processamento. Aí isso é feito na CPU. A CPU também é conhecida como processador. Na verdade, é o processador, que é unidade central de processamento, onde são realizadas operações do processamento. Eu lembrei de uma marca aqui. Qual? Intel. Então, Intel, tem Intel, AMD, essas são as duas mais conhecidas, né? Então, é um processador, entendeu? É uma CPU. Então, a gente pode dizer que a CPU e o processador são sinônimos ali, para esse entendimento aqui. A terceira etapa é a saída de dados, que a gente já viu aqui. Pode ser pelo monitor de vídeo. Então, a CPU ou o processador tem a função de processar, né, de executar as instruções, ou seja, o próprio processamento. Entrou informação, processamento é o que? Transformação, né? Seja um cálculo, seja se estiver jogando ou digitando texto, tudo isso está processando, está transformando. Então, a CPU, como está lá em cima na alternativa B, né, é responsável por executar as instruções de um programa? Tá? Executa as instruções no processador, na CPU. Próxima opção.
É um dispositivo periférico apenas de entrada de dados. Então vamos dar uma olhada nisso aqui. A gente está na questão da CPU, né? Certo. Periférico, essa palavra periférico vem de periferia, né? De acessório, né? De acessório, periferia, né? E por quê? Porque a CPU, na verdade, é a central, unidade central. Então, ela é o centro. Na verdade, o que está próximo dela, os dispositivos, né, que é conectado para realizar outras coisas, que são os periféricos. Ela não, ela, né, a CPU ou ele, processador, é a unidade central, tá? E os outros que são os periféricos. Então, a CPU é a parte central do computador e é considerado o cérebro, né, do computador, porque ele que realiza todas as operações, tá bom? Então, isso aí está errado, tá? Ok? Sim. Letra D. É um dispositivo periférico apenas de saída de dados. É assim como a primeira, né, que está afirmando que é de entrada, ele não é de entrada nem de saída. Então, a gente... É a mesma explicação, né, da letra C. Então, isso aí está certo. Não. Tá errado. Muito errado. Próximo. É o gabinete que armazena os componentes do computador, tais como a placa-mãe e a memória. Isso aqui é a pegadinha. Isso é pegadinha, ó. Eu coloquei embaixo do gabinete. Por quê? Porque muitas pessoas, assim, no nosso cotidiano, falam, pô, pega a CPU lá para mim. Ah, conecta na CPU. Carrega a CPU. Então, assim, o gabinete, em alguns casos, virou sinônimo de CPU, tá? Porque é ali que tá os principais componentes, né? Que tem o monitor, o teclado, que são periféricos, né? E ali dentro está a placa-mãe, que na placa-mãe está a CPU, que é o processador. Mas não é o termo correto, né? Isso é gabinete, tá? A CPU é o processador que está lá dentro, conectado à placa-mãe, tá? Então, nós temos que colocar isso aqui, ó, como pegadinha, né? Que sabe que é uma coisa cultural, onde é popular chamar gabinete de CPU, tá bom? Então, o gabinete é diferente de CPU, do processador, tá bom? Certo. Então, isso aí está errado. É a resposta correta. Letra B. B. É o responsável por executar instruções de um programa de computador. Tá bom? Sim. Então, vamos lá Próximo. para a oitava, mais uma, né? Avalie se as siglas de partes da arquitetura básica de um computador moderno indicadas a seguir correspondem a tipos de memória. EPROM, ROM, USB. Está correto o que se apresenta em. Tem alternativa. E voltando, né, Tati, que é o mesmo tipo de questão, né? A gente já comentou no outro vídeo, né? Que essa banca trabalha muito com esse tipo de questão aí, que tem as assertivas lá, né? E aí você tem que dizer quantas estão corretas, tá? Vamos ver um por um aqui desses três elementos, para a gente aproveitar a questão, né? E ver o conhecimento. Então, primeiro é o seguinte, que tem que estar, a gente está falando de tipo de memória, o que tem que estar na sua memória é que memória é para armazenar dados, como a nossa memória, né? A memória humana mesmo, a gente armazena dados, tá? E aí nós temos basicamente dois tipos de memória, a principal e a secundária. Na secundária a gente tem lá, como exemplo, o HD, né, e o SSD, além de pendrive, HD externo, né? Então, são um dispositivo que armazena os dados para a gente poder utilizar posteriormente. E na principal tem duas, a RAM e a ROM, né? Na ROM nós não podemos gravar dados, já vem gravado de fábrica, porque a RAM ela armazena o que a gente está utilizando no momento, tanto o software como o arquivo, né, de dados que você está utilizando aqui. E basicamente o que está ali na sua tela, né, ou os que estão abertos no seu desktop, ok? E aqui é um exemplo, né, de uma memória ROM. E a ROM, ela se divide, ela tem três tipos básicos de ROM. A primeira é essa PROM, tá? Ou PROM, né? Mas que significa o quê? Programmable ROM, ou seja, uma ROM programável. A ROM, lembrando, aqui em cima, né, nós não podemos gravar. Ela vem, os dados que tem nela vem gravado de fábrica. Então tá aqui. Mas existem alguns modelos que você compra, ó, e essa aqui ela pode sofrer uma alteração, uma gravação, uma única vez, tá? Mas isso não é feito assim, eu vou comprar e vou conseguir fazer. Isso é feito em laboratórios específicos, tá? Então uma empresa que quer
desenvolver um componente e precisa colocar uma ROM, vai lá comprar e vai gravar. Tá bom? Então, PROM é um tipo de memória ROM. Também tem a EPROM. Ok? Veja que já acrescentou de ROM, acrescentou P, né, de Programmable. Aqui já acrescentou, além do P, acrescentou o E. Né? De que? De Erasable, né? Ou seja, né, um apagável, né? Programmable, Erasable, Programmable ROM. Oi? Lembrar da tradução da borracha. Da borracha, de erase, que é apagar. Então, ela pode ser apagada, claro que é através de algum recurso, nesse caso aqui, de luz ultravioleta. Apaga os dados que tem nela, ou seja, a pessoa comprou, pode gravar uma vez e pode apagar e gravar novamente. Tá? Lembrando, tá vendo, que é através de luz ultravioleta. Eu não vou conseguir fazer isso em qualquer lugar, apenas em laboratório especializado. E tem ainda a EEPROM, acrescentou mais uma letrinha aqui. Né? Lembrando, tá vendo o R aqui, que são todos tipos de memória ROM. Então essa daí já é electrically, né? Ou seja, eletronicamente, né? Erasable, Programmable ROM, ou seja, uma memória ROM que é apagada por eletricidade, né? Eletronicamente, né? E apagar, claro, para gravar os dados, tá certo? Então, ela pode ser apagada, a outra com luz ultravioleta, essa é por eletricidade. Então, isso aqui já dá uma base para a gente responder lá. A gente já tem aqui a memória ROM. É um tipo de memória? A ROM é. E a que está lá é a EPROM. EPROM também é um tipo de memória. Ok? Tá bom? Passando. A EPROM, ela é um tipo de memória ROM, né, que nós podemos gravar os dados, né, de forma, através de raios ultravioleta. Tá certo? A ROM, ela é uma memória somente leitura, né? Os dados bem gravados de fábrica, né? A memória lá do computador, tá certo também. O USB é um tipo de memória? Não. O USB, a gente viu também no vídeo anterior, né, Tati? Nós falamos sobre essas conexões, né? Que permite, é um padrão que permite conectar dispositivos ao computador, como impressora, mouse, teclado. Então, isso não é um tipo de memória. Não confunda com o pendrive. O pendrive, ele tem uma conexão USB, tá? Mas o pendrive, aqui está falando só da conexão USB. O pendrive tem conexão. Um pedacinho daquele equipamento. Né? Então isso aqui poderia ter sido assim, já com esse intuito, né? De confundir. O pendrive ele tem uma conexão USB. Ele coloca no computador através daquela conexão ali USB, né? Mas o USB não é. Seria a interface, né? Porque o USB ele pode ter o teclado, o mouse, né? E assim por diante. Boa também essa questão, né? Então isso aí está errado. Com isso, qual é a alternativa correta? 1 apenas? Não. 2 apenas? 2 e 3 não. 1 e 2 apenas. Letra D de dado. Ok. Boa também essa questão, né? Agora, vamos para mais uma aqui. Não, nós vamos aí para pedir a vocês de verificar. Isso, o nosso merchan, né? Ver se vocês estão gostando das nossas questões e nos ajudar, né? Se inscrevendo aí, dando um like, gostando, clica lá no gostei, né? No like, não tiver. Se inscrever no nosso canal, apertar lá, tocar no sininho para receber as notificações, né? Isso aí vai ajudar a gente a crescer, né? A ter mais inscritos e o YouTube levar você esses vídeos, né? Sugerir esses vídeos para vocês, ok? Então a gente conta aí com a ajuda aí de vocês, com a colaboração de vocês, tá bom? Alguma dúvida, alguma sugestão, coloque aqui, por favor, nos comentários. E assim iremos continuar fazendo mais vídeos para o estudo até você passar. E se você passar, a gente vai continuar. Outras pessoas vão precisar desse conteúdo. É isso aí. E aproveita e indica, né, para os conhecidos, né? Ok? Compartilhe, né? Então vamos lá. Mais uma, né? De modo a prolongar a usabilidade de um hardware computacional mais antigo, tem sido uma prática comum substituir unidades HDD, Hard Disk Drive, antigas por novas unidades, SSD, Solid State Drive. No entanto, apesar de maior velocidade proporcionada pelos SSD, esses novos drives ainda possuem algumas desvantagens em relação aos HDD.
essa de questão mesmo aqui, tamanho. essa questão aqui tá de falar uma coisa muito utilizada hoje em dia. Inclusive, né, nós fizemos isso aqui. Esse computador que eu estou usando aqui, eu troquei o HDD, né, o hard disk drive dele, que ele veio, por um SSD, que é o Solid State Drive, com o objetivo de melhorar a velocidade de leitura dos dados, leitura e gravação dos dados, tá? Então, eu estava vendo que estava demorando muito a carregar o Windows, né, que é o sistema operacional, e com SSD ele tem uma velocidade maior, né, uma latência maior. Isso que a gente vai ver nessa questão aqui, né? Já quer ter um spoilerzinho aqui, mas a gente vai ver o seguinte, que apesar de ser veloz, possui algumas desvantagens em relação ao HDD, né? Qual seria? E aí essa questão pede para você indicar alguma dessas desvantagens, uma, né? Então, antes de nós lermos aqui, a gente já pode pular para as explicações. Que Então tal? tá, então vamos lá. Pode ir lá. Então, aqui tem uma imagem, né? As duas imagens, né? Para lembrar, né? Visualizar para quem não estava ligando o nome à imagem, o nome à pessoa, né? Então tá aqui, ó. O que é um hard disk, tá? E o que é um SSD. Os dois têm a mesma função de armazenar os dados, né? E fica lá dentro do gabinete do seu computador, né? Ou aqui dentro, né? Um notebook também, né? O SSD é uma tecnologia mais nova do que o HD, ok? E a gente vai ver aqui algumas diferenças, tá? Essa primeira, aqui tá, eu coloquei um lado verde, o outro lado vermelho, só para destacar ali o que é vantagem, vermelho, né? O que o rosinha e vermelho que é desvantagem, né? Então, por exemplo, o hard disk ele tem um menor preço em relação ao SSD, ok? É o menor preço assim, é claro que o preço diferencia em relação à capacidade, né? Esse HD, por exemplo, você pode olhar lá em cima, ó, que ele tem 1 tera, 1 TB, 1 TB de capacidade de armazenamento. O outro aqui não tem escrito nele aqui, deve estar do outro lado da imagem, né? De qual a capacidade, tá? E o SSD, né, no mesmo tamanho, ele é considerado assim mais caro, tá? Entendi. Mas isso não estava lá nas alternativas, né? Agora, o HD ele tem maior consumo de energia e esquenta mais, né? Ele requer mais para funcionar, mais energia. Já o SSD tem um menor consumo de energia e temperatura durante o funcionamento, tá certo? De certa forma, isso deve ajudar a inicializar. Porque consome menos, né? Trabalha menos, Porque teoricamente, quando o né? computador está difícil de ligar, ele geralmente fica rodando, né? Por mais tempo. Vamos ver mais uma característica aqui. Isso aqui, ó, já vai ligando as alternativas lá para a gente resolver, né? O HDD tem menor velocidade, ou seja, latência, né? Isso tem lá numa das alternativas, latência, velocidade de leitura e de gravação. E o SSD tem maior velocidade. E na verdade foi essa característica que me levou a trocar, né? Fazer a troca. Ok? Então ali é vantagem, né? Então tem duas vantagens para o SSD ali em relação ao HD, né? Tá ganhando um pouquinho. E essa menor taxa de IOPS, input, output, ou seja, entrada e saída, né? De operações por segundo. Então, assim, são operações de entrada e saída por segundo, essa velocidade de executar operações também. Isso aí, o SSD tem uma velocidade maior do que o HD. Né? E o HD tem maior sensibilidade a quedas e vibrações, ou seja, se você cair, né, isso fica dentro do gabinete, né? Não, o aparelho. Mas ele é mais suscetível, né, a danificar se cair ou se bater em algum lugar do que o SSD. Beleza? E mais um aqui, ó, que é primordial, ó, o seu processo de gravação, o HD, tá verdinho, né? Ele reduz, não reduz sua vida útil, se comparado com o SSD. Então, ele tem uma vida útil maior, né? Esse processo de leitura e gravação dele é diferente do SSD. Então, o SSD tem essa desvantagem. Apesar de ser mais rápido, tá? Ele não tem uma vida útil muito grande, né, em relação ao HD, devido a esse processo de leitura e gravação. Então, com base nisso aqui, nessas características que nós vimos, vantagem e desvantagem, nós vamos ler a e gente depois consegue lá, né? Então vamos lá, as opções são maiores tempos de acesso e latência. Mas aqui, deixa eu falando sobre a desvantagem. só ler o seguinte, desvantagem do SSD, né? Sim. Em relação ao HD. Então, assim, o SSD tem maior tempo de latência, né? Assim, é uma desvantagem isso? Não é. Não. Né?
Maior sensibilidade a quedas acidentais e vibrações? Nós vimos que não. Que não, O outro que que tem. o outro que tem o HD. Menor taxa de IOPS. Essa velocidade, né, de ler de informações por segundo, não, ele tem maior, né, é maior taxa, ele é mais rápido. A outra. D. Menor vida útil em termos de quantidade de dados escritos. Essa daí, né, o SSD tem menor vida útil Em comparação. em comparação com o HD. E por último, maior consumo de energia e temperatura de funcionamento? Não. Não, o HDD que tem esse maior consumo. Então, tá vendo? Aquele quadrinho lá a gente conseguiu ver algumas vantagens e desvantagens, tanto de um quanto do outro. Ok? Então, a resposta certa é D, de dado. muito bom. Então, vamos lá para a 10ª, última aqui desse vídeo, né? Sim, Olha, essa questão é muito boa, hein? de novo, Uma questão numeração. visual, né? Também, numeração, uma questão visual, né? Muito bom. Então, vamos lá. Analise os dispositivos a seguir e assinale 1 para dispositivo de entrada de dados e 2 para a saída de dados. Aí tem aí, né, as Mouse. imagens, né, Tati, de que? Do Sim. mouse, Projetor, Projetor, data microfone, show, né? scanner. Projetor tá escrito, É, né? Scanner, óculos de realidade virtual. tá. E aí a gente tem que fazer o quê? Tem que definir o que é de entrada e de saída. Também isso aí, ó, a gente no vídeo anterior a gente falou que mostrou, né, questões. E nesse vídeo também hoje, né, falou Também. sobre essa É um classificação. assunto Tá vendo? recorrente. É um Então, assunto recorrente dessa banca, classificar, né, o dispositivo se entrada ou saída, tá? Então a gente deu uma explicação muito boa no primeiro vídeo, tá, sobre isso aqui. Então acessem lá o primeiro vídeo dessa série aqui para poder te ajudar mais. Mas vamos dar uma olhada aqui. Vamos verificar esse dispositivo, né? Então assim, dispositivo de entrada, mas como assim, né? Qual é o raciocínio? É você verificar se esse dispositivo permite enviar dados para serem processados, né? Como, por exemplo, teclado, né? Eu vou digitar as informações, pressionar a tecla Enter, então envio, tá? Uma informação para ser processado. O mouse também, né? Eu clico no botão para executar alguma coisa para enviar. E o scanner também é um tipo, né? Que eu estou com a imagem ali, eu quero enviar para processar, né? Para trabalhar dentro do software, fazer transformação, o que for, reportar, modificar a imagem, mas eu levo ele para lá para dentro, para a memória, para poder transformar, processar. Então, esses são os de entrada, certo? certo. E de saída? De saída são aqueles dispositivos que permitem receber os dados depois do processamento, né? Após serem processados, recebe. Aí a gente apresenta, né, para os usuários, como por exemplo, um monitor de vídeo, a caixa de som, né, que recebe o som e reproduz, e a impressora, né, que envia lá para o papel, tá? Então, esses são os alguns dispositivos de entrada. E é isso que você tem que pensar na hora. Pô, por esse dispositivo eu consigo enviar ou eu consigo receber? E dessa forma a gente consegue classificar, né? O mouse, por exemplo, Tati, é o quê? Um dispositivo de quê? Entrada. Entrada, né? Eu clico na informação no botão, na ação, para executar. O projetor é um projetor, né, de slide, de uma apresentação. Ele vai fazer o quê? Vai mostrar, né? Eu vou processar aqui no programa, no PowerPoint, no que for, né? Ele vai mostrar a tela. Então, isso é como se fosse um monitor de vídeo, né? Então, saída. O próximo. O próximo, Microfone. microfone. O microfone serve para quê? Entrada. Entra para capturar um áudio. Eu vou falar aqui no microfone, ele E vai aqui a gente tem que pegar. focar estritamente no que ele está mostrando, por exemplo. Microfone, às vezes a pessoa pode associar um fone de ouvido. E tem microfone. Exatamente. O fone é por onde sai, né? Mas por onde entra é o microfone. Eu vou falar aqui, ele vai pegar e vai jogar lá para dentro do Então, assim, computador para armazenar. Controlar a ansiedade. Então não Você confundir, responde. né? Então, microfone é de Entrada. entrada. O scanner. E o scanner? A gente falou Também aqui. entrada. Entrada, né? Eu coloco a imagem ali dentro, ou um texto, ele vai capturar e jogar lá para a tela para ser processado. Ok. E esse óculos de realidade virtual, ele é usado para enviar informação para dentro do computador ou para sair, para mostrar?
em tese, para sair. Para sair, para A mostrar. não ser se fosse um outro equipamento, né? Às vezes a pessoa que tem algum problema de deficiência usa alguns Algum equipamentos. sensor, né? Alguma coisa. Mas Aí aqui, aqui a gente tem que trabalhar sempre em cima da questão, isso. não fugir muito, levar coisas do seu repertório, do seu conhecimento. Tem que ser objetivo na hora de resolver a Objetivo, questão. Então, isso aqui é o óculos mostra, exibe. Então, é um dispositivo de saída. E aí a gente já consegue responder. Ó. É 1, 2, 2, 1. 2. Repetindo. 1, 2, 1, 1, 2. Certo. Então, Opção B, de B. bola. B de bola. Ok. Então, chegamos aí, né, a mais o final de mais um vídeo, mas tem um detalhe, né, como nós sempre fizemos nos outros vídeos, né, nós vamos deixar esse material que a gente trabalhou, essas questões aí com um gabarito no final, no formato aí PDF para você baixar, né, Tati? Sim. Baixar, fazer uma revisão, refazer esses E o exercícios. gabarito está no final, Tá no certo? final, não tem Então é uma resposta. forma de você praticar. E praticar, tá? Então faça bom proveito, pode utilizar, compartilhar com os amigos e indicar em nossos vídeos para os seus amigos para poder ajudar a todos, ok? Então, gente, um abraço para vocês aí e até o próximo vídeo. Até breve. Boa sorte. Tchau.